Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Lamine Yamal completou 18 anos em julho. Mal saiu do ensino médio, mas já é o jogador mais valioso do mundo. Segundo o Observatório do Futebol, o garoto prodígio do Barcelona é avaliado em impressionantes 448 milhões de euros, o que equivale a 2,5 bilhões de reais. Um número que por si só traduz o tamanho do hype em torno de um jovem que ainda nem atingiu a maturidade física, mas já se tornou o rosto de uma nova era do futebol mundial. E os números em campo justificam a empolgação. Na última temporada, Yamal teve 18 gols, 25 assistências em 55 jogos e conquistou 3 títulos, o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, vestindo a camisa do Barcelona. Um desempenho que o colocou não apenas entre os melhores jovens da Europa, mas entre os melhores jogadores do mundo. Inclusive existiu uma grande campanha para que ele vencesse a Bola de Ouro. A resposta do clube, portanto, foi imediata. O Barcelona tratou de blindar a sua nova joia. A renovação de contrato até 2031 foi mais do que uma mera formalidade. Foi uma declaração de que Yamal é o centro do projeto esportivo para a próxima década. O novo vínculo inclui uma cláusula de rescisão bilionária e reforça o status de intocável, de um jogador que já desperta o interesse de gigantes europeus. O sucesso com a seleção espanhola também impulsionou a sua imagem. Yamal teve uma temporada impecável com a La Roja, sendo decisivo nas conquistas internacionais. O seu talento precoce o transformou em símbolo de uma geração espanhola que sonha em repetir a hegemonia dos tempos de Iniesta e Xavi. E claro, às vésperas da Copa do Mundo de 26, que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México, especialistas acreditam que ele será o principal rosto da competição, o garoto que carrega o peso e o brilho do futebol espanhol diante do planeta. Porém, algo que realmente consolidou esse hype foi um gesto simbólico. Yamal herdou a camisa 10 do Barcelona. No Camp Nou, essa numeração carrega mais do que a história, é quase mitológica. É o número que já pertenceu a gênios como Maradona, Romário, Rivaldo, Ronaldinho e, claro, Lionel Messi. E agora, um adolescente de 18 anos passa a ser o herdeiro desse trono, o novo protagonista de uma camisa que simboliza genialidade e grandeza. O técnico e a diretoria não tiveram dúvidas. Yamal já era o principal nome do time, o jogador que decide, que desequilibra e que todos procuram quando o jogo se complica. Porém, ao receber o número 10, ele deixou de ser apenas um garoto promissor da base. Ele virou a nova franquia do Barcelona, um ícone em construção. E em campo tudo faz sentido. Eu entendo tudo que o Rafinha construiu na temporada passada, mas Lamine Yamal é aquele tipo raro de jogador que parece desafiar a lógica do futebol moderno. Em um esporte cada vez mais mecanizado, onde cada movimento é estudado, cada passe é medido, Yamal é pura espontaneidade. Ele dribla, provoca, improvisa e cria o inesperado, elementos que o tornam imprevisível, incontrolável e mágico. O espanhol mistura leveza e brutalidade técnica em doses que lembram os grandes nomes da história. A forma como protege a bola, acelera em espaços curtos e lê o jogo com naturalidade faz parecer que ele joga uma versão diferente do mesmo esporte há décadas. Aos 18 anos, ele já entende os ritmos, as brechas e os movimentos do jogo com a maturidade de um veterano. E quando toca na bola, o estádio se levanta. Existe uma sensação coletiva de que algo diferente pode acontecer, e na maioria das vezes acontece. Seja um drible seco, um passe improvável ou um gol decisivo, Yamal traz de volta um tipo de emoção que parecia ter se perdido no futebol hiperplanejado dos últimos anos. Mas será que esse hype de fato faz sentido? Bom, pensando nisso, as comparações com os grandes nomes da história do futebol começaram a aparecer. Porém, no caso de Lamine Yamal, elas não são apenas inevitáveis, são necessárias para entender o tamanho do que está acontecendo diante dos nossos olhos. Porque o que ele faz, e principalmente como faz, ultrapassa o padrão até mesmo dos gênios mais precoces que o esporte já produziu. No dia 30 de abril de 2025, o espanhol atingiu uma marca que impressionou até os mais céticos. Ele completou 100 jogos como profissional pelo Barcelona. E o mais impressionante, fez isso com apenas 17 anos e 292 dias.
É o mais jovem a alcançar essa marca na história do clube. E como se quisesse eternizar o momento, brilhou justamente em uma das maiores noites do futebol europeu da temporada passada, uma semifinal de Champions League diante da Inter de Milão. Naquela partida, o Barcelona saiu atrás 2 vezes, mas buscou o empate por 3-3, e foi Yamal quem marcou o primeiro gol do time, tornando-se o jogador mais jovem a balançar as redes em uma semifinal de Champions League. Um feito histórico, mas não isolado. Na mesma temporada, ele já havia se tornado o mais jovem a marcar nas oitavas e nas quartas de final. Nenhum outro jogador em toda a história da competição havia feito isso. Esses números deixam claro que Lamine Yamal não é apenas uma promessa qualquer, ele já é uma realidade. Aos 18 anos, ele acumulava 6.859 minutos em campo, 22 gols, 27 assistências e 3 títulos pelo Barcelona. Estatísticas que, comparadas a de outros gênios com idade semelhante, são ainda mais impressionantes. Veja só, quando Lionel Messi atingiu os 100 jogos na carreira, ele tinha 20 anos e 248 dias, 41 gols, 14 assistências e 5 títulos. Cristiano Ronaldo tinha 19 anos e 348 dias, com 13 gols, 13 assistências e 2 títulos. E por fim, Neymar tinha 18 anos e 251 dias, com 48 gols, 27 assistências e 2 títulos. Mas é importante lembrar que isso foi no futebol brasileiro. Quando olhamos para o contexto, o impacto de Yamal se torna ainda mais extraordinário. Afinal, ele não fez isso no Santos de 2010, nem no Sporting de 2004 ou no Barcelona de Ronaldinho em 2007. Ele fez no Barcelona de 2025, um clube que ainda sente a pressão financeira e esportiva e que enfrenta defesas cada vez mais organizadas e jogos de altíssimo nível competitivo. E é por isso que sim, as comparações com os grandes nessa idade fazem sentido. E mais do que isso, elas talvez nem sejam suficientes, porque o que Yamal vem entregando em maturidade tática, decisão e constância nessa idade é algo que o coloca, na minha opinião, em um território único, aquele em que só Pelé e Ronaldo Fenômeno caminharam quando ainda eram adolescentes. Pelé, por exemplo, com 17 anos já havia conquistado a Copa do Mundo em 58. Ele marcou um hat-trick na semifinal contra a França e marcou 2 vezes na final da Copa, mostrando ao planeta que um garoto podia ser o melhor jogador do mundo. Já Ronaldo, com 17 para 18, encantava no Cruzeiro e pouco depois no PSV, mas ainda longe das pressões e dos desafios do futebol europeu moderno. E Yamal, por sua vez, faz tudo isso dentro da Champions League, o maior palco de futebol de clubes do planeta, driblando veteranos, enfrentando defesas fechadas, marcando gols em semifinais, decidindo jogos grandes e sendo a referência de um time que já teve Messi, Ronaldinho e Iniesta. Não é exagero dizer que, em nível de enfrentamento, Yamal está acima de todos esses nomes na faixa etária. O futebol moderno exige mais intensidade, mais preparo físico, mais leitura tática e principalmente mais maturidade. E ele entrega tudo isso com 18 anos, algo que parece absurdo até para quem está acostumado a ver jovens despontando. A sua visão de jogo é de alguém que já decidiu 1000 partidas. Ele entende os espaços, antecipa movimentos e toma decisões certas em situações de alta pressão. Ele não é apenas o garoto que dribla bonito e que encanta pela habilidade. Também é. Mas ele é o jogador que consegue dominar o tempo do jogo, que sabe quando acelerar, quando cadenciar e, sobretudo, quando decidir. E os números individuais reforçam essa percepção. Nenhum outro jogador sub-20 na Europa faz o que ele faz. Nenhum outro cria mais chances por jogo. E nenhum outro se tornou tão cedo o foco absoluto de um projeto esportivo de elite como o Barcelona. Talvez, em termos de precocidade, só o Pelé possa ser colocado acima na história do futebol. Porém, ainda falando sobre o Barcelona, o clube já viveu esse ciclo antes. Assim que Messi despontou no time principal, criou-se um padrão quase inatingível de excelência. Bojan, por exemplo, era tratado como o sucessor natural do argentino. Formado na base, talentoso e habilidoso, ele foi vendido ao mundo como o novo Messi. Tinha apenas 17 anos quando começou a brilhar, e tudo indicava que se tornaria um dos maiores da Espanha. Porém, o peso da comparação se tornou insustentável. As expectativas ultrapassaram a realidade e a pressão psicológica o fez sucumbir.
Outro exemplo é Giovani dos Santos, mexicano filho do ex-jogador brasileiro Zizinho. Giovani era técnico, criativo e muito veloz. Foi colocado sob os holofotes muito cedo e por um breve momento parecia corresponder, mas não foi o que se esperava. Até teve momentos de brilho, jogou uma Copa do Mundo, conquistou o ouro olímpico, mas ficou bem abaixo da expectativa. As comparações que antes o impulsionavam acabaram virando um fardo. E é justamente esse o ponto central no caso de Lamine Yamal. O jovem espanhol já alcançou feitos que poucos jogadores conseguiram antes dos 18. Ele foi decisivo em Champions League, colocou uma Eurocopa no bolso com 16 anos e se tornou símbolo de uma nova geração do futebol europeu. Porém, ao mesmo tempo, o peso de ser o novo Messi é algo que pode sufocar até os mais preparados. A pressão da mídia europeia é praticamente implacável. Cada jogo de Yamal é dissecado em busca de sinais de genialidade. Cada atuação menos inspirada vira uma manchete sobre a queda de um novo prodígio. É uma montanha-russa emocional que nenhum jogador deve enfrentar, principalmente um adolescente. Só que, infelizmente, faz parte do pacote de ser um craque precoce. Fora de campo, as redes sociais ampliam ainda mais essa pressão. Yamal é uma figura pública global, e o barulho constante da internet, com críticas, comparações e até rivalidades fabricadas, pode desgastar psicologicamente qualquer jogador. Muitos talentos se perderam não por falta de qualidade, mas por não conseguirem lidar com o peso da expectativa. E é aí que mora o perigo. Porque quando as pessoas esperam que você seja o novo Messi, qualquer coisa abaixo disso parece um fracasso. E no futebol, a linha entre a promessa e a decepção é muito tênue. A verdade é que as comparações atrapalham mais do que ajudam. Elas criam um roteiro idealizado que nenhum jogador é capaz de seguir à risca. Na minha opinião, Lamine Yamal é sem dúvida um fenômeno raro. O tipo de jogador que aparece uma vez a cada geração. No entanto, para que o seu talento floresça por completo, ele precisa ser visto pelo que ele é. Um jovem que está construindo a própria história e não a sombra de Messi ou de qualquer outro jogador que veio antes. As comparações podem até ser inevitáveis, mas o que realmente definirá o futuro de Yamal é a sua capacidade de seguir o próprio caminho sem se perder nas expectativas alheias. Mas e aí? O que você acha sobre isso? Lamine Yamal está em um caminho seguro para se tornar um dos grandes da história ou tem chance de acabar como tantas outras promessas que ficaram no caminho? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, junto com o seu like e a sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.